Olá, sejam todas bem-vindas e bem-vindos ao segundo episódio do podcast da turma. Hoje teremos um apanhado de conceitos de psicologia social. Eu me chamo Ezequiel Freitas, vou tratar com vocês os conceitos de Goffman e de exclusão. Eu sou Márcia Harumi e eu vou trazer para vocês a reforma psiquiátrica, a luta antimanicomial e o RAPS. Olá pessoal, espero que estejam bem. Eu sou o Rodrigo, vou trazer para vocês o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Perfeito. E novamente aquele disclaimer que este podcast é produzido por estudantes da graduação em psicologia, a priori para também estudantes. Todo o conteúdo abordado parte do entendimento desses estudantes, das aulas que foram ministradas, dos conteúdos à parte que eles buscaram, mas sobretudo da compreensão deles. Então, se você durante a audição percebeu alguma coisa que você compreendeu diferente ou que faltou algo, você pode entrar em contato conosco pelo Instagram, que vai estar na postagem. Sem mais delongas, vamos aos conteúdos. Vamos iniciar tratando de Goffman, que nasceu em 1922, faleceu em 1982. Ele foi um cientista social, antropólogo, sociólogo e escritor canadense, considerado o sociólogo norte-americano mais influente do século XX. Vamos nos basear para esse conteúdo na obra Manicômios, Prisões e Conventos, onde ele parte de uma experiência que teve num trabalho de campo em Washington, no Hospital Santa Elizabeth. Ele desenvolve, a partir dessa análise, o conceito de instituição total e aponta desde o início desse trabalho que o objetivo dele é chegar a uma versão sociológica da estrutura do eu. Ele define uma instituição total como, abrindo aspas, um local de residência e de trabalho onde um grande número de indivíduos com situações semelhantes, separados da sociedade mais ampla por um período considerável de tempo, levam uma vida fechada e formalmente administrada. Nesse sentido, Goffman coloca que a instituição vai controlar totalmente a vida dessa pessoa, que ele chama de internado. Então, uma pessoa que está numa instituição total, ela é uma pessoa internada. Ao relacionar essas situações de institucionalização com o isolamento das pessoas presentes, onde toda a vida dessa pessoa acontece lá e somente lá. Então a pessoa que ela é internada, ela só vai conviver com internados e com os profissionais que atuam nessa instituição. O autor trata a exclusão dessas pessoas do modo amplo, não apenas fisicamente, porque estar internado não é somente estar dentro daquelas paredes, mas também uma internação mental dessa pessoa, deste institucionalizado. Esses excluídos são retirados da sociedade de modo completo e tornam-se párias, indesejados nos espaços culturais, nos espaços religiosos, nos espaços de trabalho. Ele coloca as categorias de instituições, porque quando a gente trata instituição, não vamos colocar somente o manicômio, né? Tivemos em sala o exemplo de Barbacena, que era uma instituição total, mas a gente não pode se limitar a ele. Existem diversas maneiras, ou diversos tipos. Ele coloca uma opção que são instituições que são responsáveis por cuidar de pessoas incapazes, mas que são inofensivas. Na obra ele dá o exemplo de casas de cegos, asilos para idosos, orfanatos e de pessoas que ele coloca como indigentes. Um outro conceito que ele aborda são instituições para pessoas incapazes de cuidar de si mesma, e que também são uma ameaça para a comunidade. Diferente de um asilo, que são pessoas que podem ter perdido a capacidade do autocuidado, nessa outra situação, ele já coloca que essas pessoas, além de não poderem prover a si mesma, elas podem oferecer um risco
para quem está em torno. Os exemplos que ele coloca são sanatórios para tuberculosos, pensando na época que foi escrita essa obra, hospitais para doentes mentais e leprosários. A próxima categoria ele coloca como uma proteção para a comunidade. Este internado são pessoas que ele considera ou que ele coloca como perigosas. Essa instituição não vai se importar por se tratar de uma pessoa que já não é benquista pela sociedade por manter o bem-estar deste internado. Daí a gente já tem os exemplos mais comuns, que são as cadeias, as penitenciárias, campos de prisioneiros de guerra e até mesmo os campos de concentração. Então as pessoas que estão nesses locais não têm valor para a sociedade. Para elas não se importa em manter o básico. Ainda ele põe um tipo de instituição que são para cumprir ferramentas institucionais, instrumentais, como quartéis generais, navios, escolas internas, campos de trabalho, colônias. Tivemos recentemente o exemplo no Rio Grande do Sul da vinícola, onde pessoas eram tratadas de modo análogo à escravidão, mas também se considera que é uma espécie de instituição total, porque elas só podiam viver naquele ambiente, conviver com aquelas pessoas e tinham a quem responder, que eram os proprietários da fazenda. Por mais que eles não estivessem nos padrões que foram citados antes, eles ainda assim estavam institucionalizados. Por último, ele coloca locais que se servem como refúgios para o mundo. É local para instrução, também pode servir. Ele coloca instituições religiosas, como abadias, mosteiros, conventos e outros tipos de local para autopreservação, mas que ainda assim tem essas características. A pessoa que entra nesse tipo de instituição, nosso foco será, sobretudo, penitenciárias e manicômios, apesar de eu ter dado outros exemplos, mas para que a gente consiga entender os conceitos de exclusão e, posteriormente, a questão da reforma manicomial, vamos focar nesses dois modelos, sobretudo os manicômios. Que as pessoas que são internadas em manicômios, elas têm obrigações para com o equipamento, para com a equipe, para com seus colegas. Essas obrigações são impostas a elas e denota um simbolismo na adesão desse tipo de obrigação, porque demandam trabalho, demandam esforço e, sobretudo, a submissão. Então, quando no manicômio eles propõem uma atividade, não é opcional você não participar. Você tem que participar, porque aquilo denota que você está submisso, porque a instituição tem o controle sobre a sua vida e sobre com quem você vai se relacionar. E serve como uma forma de alienação, porque aos poucos vai se quebrando a identidade deste internado e ele acaba agindo como um institucionalizado. Eles são realizados em grupo, em horários contínuos, de modo que aumenta o controle. Então, Goffman ele coloca como ajustamentos primários, que é onde a pessoa contribui ativamente na atividade da instituição. E essa pessoa que está nesses conceitos de ajustamento primário, ela é uma pessoa que está se adequando, ela está seguindo o modo operandi da instituição. Os ajustamentos secundários, este internado já não consegue se manter somente com o que a instituição fornece e ela começa a obter meios ilícitos para ter satisfação, porque ela não consegue se sentir completa, ela consegue se desfazer de certa forma. Então ela vai buscar com os próprios internados, vai se desenvolver meios internos de uma mercadoria acontecer dentro da instituição. Como exemplo claro, a gente tem as prisões, que existe a moeda, que é o cigarro, né? Então as pessoas vão se fazer um mercado interno a partir dessa moeda.
Neste ponto, Goffman chama a atenção na hierarquização da instituição, onde os profissionais que atuam, eles têm um papel de reforçar o estigma dos internados, porque esses internados são vistos pelos dirigentes como pessoas dignas de pena ou nem mesmo merecem pena. Então, quando uma pessoa, num exemplo de uma prisão, num exemplo de um manicômio, ela chega nessa instituição, os profissionais vão ter este papel de reforçar, ou tinham, né, nos modelos que Goffman coloca, de reforçar o porquê aquela pessoa está ali, do porquê aquela pessoa foi retirada, e coloca neste internado um sentimento de potencialização dos motivos que foram atribuídos a ele. Então, o contato entre eles só é estabelecido na relação de hierarquia, sem permissão do conhecimento profundo de um sobre o outro. E isso é a manutenção do estigma. O internado, quando vê o dirigente ou profissional que atua, não sabe quem é a família desse dirigente, não sabe como se estabelece as relações desse dirigente, ele só o conhece como o carcereiro, como cuidador, porque isso faz parte de um processo de desumanização dessas duas pessoas, tanto do internado quanto do profissional. Goffman também coloca a relação de trabalho nas instituições, que se assemelha ao sistema feudal, e ele também associa a escravidão, pois as normas padrões de recompensas podem não ser aplicadas da forma que a gente está acostumado. Então, uma pessoa que trabalha dentro de uma atividade, num presídio, num manicômio, ela não vai receber o mesmo tipo de recompensa que se ela tivesse no mundo externo. Essas gratificações são fornecidas como benefício ou prêmio e não tem somente o objetivo o bem-estar, mas também uma forma de preencher um tempo ocioso desses internos. Então, eles podem muito bem, dentro do manicômio, pegar um grupo de internos e colocá-los para varrer as ruas. E essas pessoas vão varrer as ruas e retornarão ao manicômio. Elas não farão interação com as pessoas que estiverem transitando por lá. Mas quando elas retornarem, aquele trabalho que elas prestaram para a comunidade não vai ser visto como um trabalho, mas como uma atividade ou até mesmo uma punição. E elas não serão recompensadas por isso. Neste ponto, Goffman pode entender esse processo de escravidão, porque essas pessoas já não têm valor de trabalho. O trabalho delas não tem valor, mas sim é uma ferramenta. E para aqueles que não veem o trabalho de forma positiva, pode entender esse trabalho como uma punição, ou até mesmo pode ser uma punição do porquê aquela pessoa, uma pessoa divergente à instituição, pega essa pessoa e coloca ela para realizar uma atividade indigesta, uma atividade que ela não queira realizar, para que ela seja punida. Dentro desses conceitos, Goffman traz a identidade. Ele usa o termo carreira moral para dizer como que é feito a desconstrução da identidade dessa pessoa. O recém-ingresso, que recém chega na instituição, ela tem o cotidiano totalmente abalado. Novamente, exemplos: uma pessoa que entra no sistema penitenciário, ela estava acostumada a, por qualquer motivo que tenha sido a prisão dela, a acordar um determinado horário, a realizar uma determinada atividade pela manhã, à tarde outra, à noite outra. E isso tudo tinha um caráter de identidade para ela. O próprio café da manhã, se porventura ela tivesse esse hábito, faz parte da cultura e da construção de identidade dela, porque ela realizava conforme o bem-querer. Porém, ao entrar numa instituição, tudo isso é quebrado, porque essa pessoa não tem mais o poder de definir o que vai fazer. Tudo é controlado pela instituição. Então ela se defronta a um novo mundo que é exposto e precisa usar a experiência que ela tem de vida para lidar com essas novas situações. Porém, o modo de ação das instituições totais impossibilitam a identidade. Agora, em seu cotidiano, terão situações de humilhação,
rebaixamentos, degradação da identidade dessa pessoa, que é útil, pois destrói essas pessoas que são divergentes. Então, voltando ao exemplo do trabalho, se tem uma pessoa que ela tinha uma identidade muito forte, ela sabia muito bem quem era, então ela não aceita fazer um trabalho de varrer rua, ou ela não aceita ficar cozinhando no sol por horas para preencher um tempo ocioso que eles tinham, essa pessoa vai se comportar mal. Daí, os dirigentes, os profissionais vão usar esses meios de humilhação, porque essa pessoa já não tem mais poder de definir qual é a próxima ação que ela vai ter. Então, aos poucos, vai se destruindo a identidade dessa pessoa, de modo que ela vai se adequar, ela vai se podar, ela vai ser lapidada ao modelo da instituição. As fases da carreira moral deste paciente, deste institucionalizado, ele chama a primeira fase de pré-paciente, que é o período anterior à admissão no hospital, onde a pessoa doente é convencida, enviada, enganada ou até coagida para a ida dos cuidados profissionais. Então, um exemplo que a gente usa exemplos para tornar mais factível, para que a gente consiga compreender melhor, aquele idoso que teve uma vida inteira vivendo em sua casa, tendo a sua autonomia e as feiras ao domingo, mas ele, de certa forma, apresentava um trabalho para tomar medicação, ou ele tinha alguns problemas pontuais de saúde que a família precisava, de forma pontual, agir em prol deste idoso, mas a família, por algum motivo, não quer ter essa obrigação com ele, então ela coloca esse medicamento dela, esses pontuais problemas de saúde, como uma doença e convence esse idoso a ir para um local de tratamento onde ele será institucionalizado. Ou aquela pessoa que tem algum tipo de transtorno mental ou intelectual, ela é convencida, ela é coagida, ela é forçada a ser levada para a instituição. A próxima fase é a fase de internamento, que é o período onde a pessoa de fato vai estar dentro da instituição. A última fase é a fase de ex-doente, que é posterior à alta. Então essa pessoa que foi internada, foi convencida, foi coagida, passou pelos processos da mortificação dessa identidade. Quando ela sai, ela retorna para o mundo. E aí, Goffman vai tratar os processos da mortificação do eu. Como os processos pelos quais o eu da pessoa é mortificado e são relativamente padronizados nas instituições totais. Essas pessoas que passam pelo processo da mortificação, Goffman também traz quais são esses processos de modelagem do comportamento. Primeiramente, ele coloca que as barreiras impostas entre o internado e o mundo externo apresentam como uma primeira mutilação dessa identidade, como uma ruptura do seu papel social. Esse internado pode até recuperar alguns aspectos depois que ele recebe a alta, porém o sentimento de perda pode perdurar pela vida inteira, porque de fato foi um tempo onde ele esteve preso, ele esteve excluído, sobretudo quando se reflete ao tempo. Então, esse sentimento de perda de tempo para a família, para o estudo, é algo que vai continuar com essa pessoa que teve a instituição como parte da sua vida. Os processos da admissão dessa pessoa na instituição total é outro ponto, com a preparação de um prontuário, de uma pasta, de um arquivo, que essa pessoa recém-inserida é tratada de modo abstrato. Ela é tratada como um objeto, onde dele são retirados e inseridos de tudo. Então tem o processo
de arquivamento, de papelada. Retira-se da identidade dele, retira-se a roupa, retira-se acessórios, retiram-se adereços e inserem-se uniformes, inserem-se rotinas. Nele é dado banho, nele são cortados os cabelos, do modo que é numerado e instruído quanto às regras como uma forma de padronização. Seguindo, é feito testes de obediência para identificar se essa pessoa vai conseguir uma cooperação inicial desse novato, seja para a submissão ou para a rebelia, para manutenção do comportamento dessa pessoa. Então, de primeira vista, quando essa pessoa é inserida numa instituição e é identificado esses processos de rebelia, começa-se um processo muito mais forte para humilhações, degradações, fortalecimentos de estigma. Dele é despojado os bens, é despojado o emprego, a carreira. Ingressar na instituição total não significa apenas uma brusca mudança de status social, mas também pode implicar a perca da propriedade, que é um fato importante, porque as pessoas costumam ter as coisas como extensão de si mesmas, seja o próprio nome do indivíduo, e a sua perda é uma grande mutilação. Essa pessoa institucionalizada pode deixar de ser tratada pelo nome, pode ser colocada apelido como forma de retirar a identidade dela, até propriamente a vida externa, né? Como dito, a perca dos bens que ela possui. Então, a exposição contaminadoras físicas, sociais e psicológicas, que são esses apelidos e gozações, nas instituições totais. São as fronteiras que o indivíduo estabelece entre o seu ser e o ambiente, que são invadidos dessa pessoa e pode ser sistematicamente profanada. A estratégia institucional, denominada como circuito, responsável por uma perturbação na relação usual entre o ator individual e os seus atos. No circuito, os membros da equipe dirigente criam uma resposta defensiva para o internado e depois utilizam essa resposta para o seu ataque seguinte. Então, tudo isso faz parte desse processo de eliminação de identidade. Um próximo ataque que as instituições realizam contra o indivíduo internado, enquanto um ator e um agente, é a tiranização dele, mediante um processo de infantilização social, que retira da pessoa sua autonomia, liberdade de ação, capacidade de decisão, perturbando decididamente sua autonomia civil. A perturbação da autonomia é o marco das instituições totais, onde o internado não tem a possibilidade de tomar as medidas que ele acha necessário para sua própria vida, como as tarefas básicas, sendo obrigado a se submeter aos crivos do dirigente, que pode não atender. As estratégias que os dirigentes utilizam para mortificar este eu é o afastamento da realidade dessa pessoa, a intransigência em não atender ou simplesmente não querer aceitar qualquer opinião que for deste internado. Ele coloca a colonização como uma dessas características, onde a pessoa que é internada aceita o mundo como o melhor lugar possível. Ou seja, ela não consegue se ver mais fora da instituição, porque ela acredita que o mundo externo é muito pior do que estar ali dentro. Então essa pessoa entra em um ambiente de conforto e poderia até mascarar esse comportamento para que ele continuasse aceito ali dentro. Então, chegando próximo a um processo de alta, essa pessoa se dificulta a mostrar esses sintomas de melhora e se mostra muito pior para que ela continue dentro da instituição. A conversão, ele aceita as ordens e torna-se o internado perfeito, disciplinado, entusiasmado, à disposição da equipe dirigente. Tem um outro ponto onde este internado ele se vira, que é uma combinação oportunista de ajustamentos secundários. É a conversão, a colonização, a lealdade aos colegas,
de modo que ele obtém, dentro da situação específica, uma possibilidade máxima de evitar sofrimentos físicos ou psicológicos. Então a gente pode usar como exemplo esse se virar como uma moeda dentro do presídio, que é o cigarro, ou dentro de um hospital psiquiátrico, que pode ser um doce, onde ali dentro ele vai conseguir meios de se manter, de modo que ele não tenha o seu eu destruído. Na sequência, Goffman coloca a imunização, que o mundo da instituição passa a ser o mundo habitual, sem novidades. Ela aceita. Então tudo que acontece, ela vai aceitando. Ela não se opõe mais. E, por fim, o desculturamento. O internado se vê diante da impossibilidade de adquirir os hábitos atuais que a sociedade passa a exigir. Entra com a colonização, que essa pessoa ela passa no processo de colonização e por fim ela é desaculturada, porque ela passou tanto tempo ali dentro dessa instituição que o mundo fora de lá não é um mundo que faz sentido para ela, não é um mundo onde ela vai se adaptar, ela não se vê mais capaz de se adaptar. Na colonização, a pessoa pode ter medo do mundo externo. No desaculturamento, ela não se encaixa mais. Ela não consegue se ver num trabalho, ela não consegue se ver novamente na família, porque isso não pertence mais a ela. E Goffman traz o medo dos internados na reinserção, onde estes podem ter sido tão mutilados que não se sentem incapazes de reencarar o mundo exterior. Dependendo do estabelecimento onde este internado estava, essa marca pode causar um certo orgulho. Por exemplo, uma pessoa que estudou numa escola de elite, lembrando os modelos de instituição que a gente tem, ele ser um institucionalizado de uma escola militar, para ele é algo positivo, ou ele pode encarar como algo positivo, porque para ele serve como status. Ou, do contrário, pode servir como um estigma. A gente pode pensar numa pessoa que foi reclusa, que pode ter vergonha de dizer que esteve num ambiente de reclusão. E ele precisa disfarçar, ele vai precisar se ocultar. Então, essa pessoa que retorna à sociedade pode ser encarada de diversas maneiras. Continuando, vamos abordar os conceitos que Mariângela Belfiore Vanderlei traz no texto Artimanhas da Exclusão e tratar 4 destes conceitos. Primeiro, ela traz o conceito de Palgan, de desqualificação, que usa a pobreza como um fator. O emprego é um caráter fundamental e o trabalho. Então, a precarização na relação de trabalho é algo que reforça esse processo. Palgan traz a nova pobreza como uma maneira de excluir, porque pegando os sistemas feudais, os modos de trabalho anteriormente, cria-se um novo tipo de trabalho. Palgan coloca o trabalho vivo, que é o trabalho do ser humano realizando, substituído pelo trabalho morto. Então, economicamente, essas pessoas que foram substituídas, elas são desnecessárias. Palgan coloca essas pessoas que são desinseridas nesses processos de trabalho, que são desqualificadas, que elas passam por uma trajetória, que é, primeiro, a identidade e a territorialidade dessa pessoa, seguindo pela fragilidade. E daí torna-se o que Palgan versa, que é necessária a criação de políticas públicas para trazer coesão, porque essa pessoa entra num processo de fragilidade, entra num processo de dependência e, por fim, a ruptura. Então, o processo de um excluído, voltando ao tema anterior, que estava tanto tempo preso dentro de um sistema, dentro de uma instituição, ela perde e reforça-se esse sentimento de perda, e quando ela retorna à sociedade, ela percebe que o mundo onde ela foi retirada é muito diferente ao mundo que ela foi reinserida. Ela perdeu muito tempo dentro, ela perdeu seu valor de mercado. Então essa pessoa entra nesse sentimento de desqualificação. Daí a gente já engancha com o próximo termo, que é a desinserção. Daí entra-se
um processo muito mais potente. O processo de desinserção de Gaulejar e Leonetti, eles questionam a própria existência enquanto indivíduos sociais. Então, retomando aos excluídos, essas pessoas que ficaram muito tempo presas em uma instituição, quando elas retornam, elas não se sentem mais seres humanos. Elas podem não se sentir mais seres humanos. A gente também pode usar exemplos de pessoas em situação de rua, que ela passa por tanta degradação que tudo isso é retirado dela. Então, a desinserção não usa a pobreza como algo fundamental, mas o emprego é importante por fortalecimento dessa identidade. Então, a perda da capacidade de se integrar no mercado de trabalho reforça esse sentimento e esse modo de desinserção. A desafiliação, que Robert Castell propõe, coloca o vínculo social como algo fundamental. Então, uma pessoa que tem o seu vínculo rompido, ela já está num processo de desafiliação. Ela perde o pertencimento e as estruturas para essa pessoa têm um sentido e significado, que é o reforçamento do seio familiar. Por fim, o brasileiro Cristóvão Buarque, que também é abordado por Maria Ângela Belfiore e Vanderlei, traz o processo de apartação social, que vem desde os processos na África do Sul do Apartheid, onde a burguesia tomam as terras, a burguesia criam formas de separar. A gente pode usar as políticas de colonização norte-americanas também como uma forma de apartação, de divisão, de cisão da sociedade, que coloca a intolerância social como um meio desumanizador e torna o outro a parte da sociedade que não é igual. Então, no processo de apartação social, criam-se castas, criam-se categorias, criam-se sociedades que uma é em detrimento da outra e não há uma unificação. Bom, nessa parte do episódio vamos falar sobre a reforma psiquiátrica e a luta antimanicomial. Para dar início, vamos apontar alguns filmes que provavelmente você já deve ter assistido. E se por um acaso você não assistiu, fica a dica. Um Estranho no Ninho, A Garota Interrompida, Bicho de Sete Cabeças, A Ilha do Medo e Nise, O Coração da Loucura. E aí a pergunta que fica é, o que esses filmes têm em comum? Todos eles retratam casos de pessoas internadas em manicômios ou hospitais psiquiátricos. E o Brasil apresenta um histórico cruel e polêmico envolvendo essas instituições. Durante muito tempo, pessoas que passavam por problemas psiquiátricos eram rotuladas como loucos, sofrendo diversas formas de violência, sendo discriminadas e até mesmo excluídas do convívio social, e, consequentemente, eram enviadas para manicômios, onde, teoricamente, esses locais deveriam ser destinados a tratamentos adequados em relação às perturbações psíquicas. Porém, na realidade, elas eram isoladas do mundo exterior, do convívio com seus familiares, da sua rede de apoio, e em muitas ocasiões sendo torturadas, humilhadas e até mesmo mortas. Sabe-se que não eram somente as pessoas que sofriam de questões psicológicas que eram enviadas para essas instituições. Muitas delas não tinham nenhum tipo de diagnóstico que comprovasse algum transtorno mental. O Hospital Colônia, que ficava localizado em Barbacena, no estado de Minas Gerais, foi palco de inúmeras tragédias, ficando conhecido como Holocausto Brasileiro. E aí é possível ver um documentário e um livro que tem esse mesmo título. Pois nesse local, durante as décadas de 1930 a 1980, cerca de 60 mil pessoas perderam as suas vidas. A grande maioria dessas pessoas não tinham nenhum diagnóstico ao serem internadas. Muitas eram negras, pessoas em situação de rua, pessoas consideradas homoafetivas, opositores políticos, prostitutas, jovens que engravidavam sem se casar,
ou pessoas que eram vistas como desajustadas para a sociedade. O principal problema era que uma vez que a pessoa era internada lá, dificilmente ela saía. Era um local destinado ao isolamento da sociedade e de extermínio daqueles que fugiam dos padrões da época. A precariedade constatada neste e em outros diversos manicômios no Brasil e em outros países serviram como motivadores para que se levantassem ao redor do mundo o que hoje denominamos como luta antimanicomial. Franco Basaglia foi uma figura fundamental na reforma psiquiátrica na Itália e no mundo, conhecido como pioneiro nessa luta. Ele chegou a visitar o Brasil e o Hospital Colônia em Barbacena, aonde ele comparou o Hospital Colônia aos campos de concentração nazistas, dado as tratativas que eram direcionadas aos internos daquele hospital psiquiátrico. A sua contribuição influenciou significativamente na modificação do tratamento de doenças mentais no nosso país e também na elaboração da Lei 10.216 de 2001, também conhecida como Lei Paulo Delgado. Essa lei determina que pessoas que sofriam de transtornos mentais deveriam ter os seus direitos básicos respeitados, com acesso a informações detalhadas sobre as suas condições psíquicas, recebendo tratamento adequado e sendo protegida de todo tipo de violência. Outro fator importante foi a decisão do fechamento gradual dos manicômios, substituindo por outros métodos de assistência. Contrariando a lógica manicomial de segregação, isolamento e coisificação do ser humano que era empregada nessa dinâmica dos hospitais psiquiátricos, a luta antimanicomial prioriza que os direitos dos indivíduos devem ser respeitados, assim como seus relacionamentos fortalecidos, utilizando-se da internação como último recurso, e com tempo limitado, e objetivando a reinserção social dessa pessoa. Para substituir os manicômios, foi implementada a RAPS, Rede de Apoio Psicossocial, em todo o território nacional. Em 2003, foi criado o programa De Volta para Casa, que apresenta como objetivo auxiliar quem estava internado por longo período em manicômios e resgatar seus direitos, reinserindo na sociedade. Só o fechamento dos manicômios não é suficiente para a luta antimanicomial, pois é necessária uma mudança cultural na forma como os transtornos mentais são vistos e tratados. Muitos são os mitos e as inverdades que são divulgadas ao longo dos anos sobre as pessoas com transtornos mentais. A luta antimanicomial é uma batalha pela democracia, pela saúde mental, pelos direitos humanos e que busca garantir a dignidade do ser humano. Agora vamos falar sobre o SUAS, Sistema Único de Assistência Social. O que é assistência social? A assistência social é uma política pública e também um direito de todo cidadão que dela precisar. A assistência social está organizada pelo Sistema Único de Assistência Social, SUAS, que objetiva a garantia da proteção social aos cidadãos. O que é a política pública? É um conjunto de práticas e normas que são desenvolvidos pelo Estado para garantir e colocar em prática direitos previstos pela Constituição Federal e outras diversas leis. O SUAS é um sistema público que organiza o serviço de assistência social no Brasil, através de uma gestão participativa, articula suas atividades e recursos nos 3 níveis de governo, municípios, estados e União, para o funcionamento e financiamento da Política Nacional de Assistência Social, PNAS. Ele está dividido em 2 tipos de proteção. A proteção básica, seu caráter preventivo, busca precaver situações de risco por meio de ações que potencializam o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Já a proteção especial é destinada aos familiares e indivíduos que se encontram em situações de risco pessoal e social. Ou seja, a proteção básica
está para prevenir a violação de direitos e a proteção especial para aqueles que já tiveram seus direitos violados. O CRAS, Centro de Referência da Assistência Social, é responsável pela prevenção de situações de risco e vulnerabilidade social nos territórios, sendo a porta de entrada para os serviços de rede socioassistencial. O CREAS, Centro de Referência Especializado da Assistência Social, é direcionado a quem já se encontra em risco, pessoas que já tiveram seus direitos violados, vítima de violência, seja ela física, psíquica ou de qualquer outra natureza. Bom, para finalizar a última parte, eu vou apresentar para vocês o RAPS. RAPS é a Rede de Atenção Psicossocial. É um conjunto de serviços e equipamentos que tem por objetivo atender pessoas em sofrimento psíquico ou que apresentam prejuízos causados pelo uso de álcool ou drogas, que atua no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS. O RAPS enfatiza o cuidado recorrendo ao acolhimento e acompanhamento contínuo e em situações de emergência. Ela está estruturada da seguinte maneira: atenção primária à saúde, que inclui as UBSs, ESF, núcleo de apoio à saúde da família e o consultório na rua. A atenção especializada, que inclui os CAPs. A atenção às urgências e emergências, que inclui as unidades de pronto atendimento e o SAMU. A atenção residencial de caráter transitório, que inclui as unidades de acolhimento e os serviços residenciais terapêuticos. A atenção hospitalar, que inclui os hospitais gerais, entre outros, que incluem o programa de volta para casa e os centros de convivência e cultura. Algumas de suas diretrizes são o respeito aos direitos humanos, o combate a estigmas e preconceitos, a promoção de equidade, a garantia de acesso aos serviços, assim como o atendimento humanizado destinado às necessidades das pessoas, o desenvolvimento de mecanismos de redução de danos, entre outros. A saúde mental é realizada através de atendimento na atenção primária de saúde e nos centros de atenção psicossocial, os CAPs. Nestes espaços, são oferecidos aos usuários assistência multiprofissional e cuidados terapêuticos, conforme a necessidade de cada indivíduo. E tem como propósito garantir o acesso e ofertar tratamento e cuidado integral às pessoas em sofrimento psíquico, incluindo alcoolistas e usuário de substâncias psicoativas. No CAPS, o atendimento é portas abertas, ou seja, qualquer cidadão que necessite de atendimento pode procurar a unidade mais próxima de sua residência e ser atendido, assim como também pode ser encaminhado por outros equipamentos da rede de saúde e serviços interligados, como assistência social, educação, justiça e muitos outros. Inspirado pelo modelo criado pelo psiquiatra Franco Basaglia, os CAPs transformaram a maneira como os transtornos psíquicos eram tratados, pois aponta como fundamento primordial o tratamento humanizado. As atividades fornecidas nesses equipamentos são atendimento individual, atendimento para a família, acompanhamento da medicação, caso haja necessidade de tal intervenção, atendimento domiciliar, atividades artísticas e comunitárias. A sua equipe é multidisciplinar, normalmente composta por médicos, enfermeiros, psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais e terapeutas, todos trabalhando em conjunto em prol do atendimento amplo que contemple integralidade do indivíduo que é atendido. O CAPS é dividido conforme a demanda na qual ele é direcionado, sendo que essa divisão se dá o CAPS 1 e 2, que tem atendimentos de adultos que apresentam problemas mentais e emocionais severos e persistentes, com atendimento de segunda a sexta em horário comercial. O CAPS 3, que atende ao mesmo público que os CAPS 1 e 2, porém com funcionamento durante os 7 dias da semana, e conta com leitos para casos que necessitem de acompanhamento emergencial e noturno.
O CAPS IJ, Infância e Juventude, é destinado a atendimentos diários voltados para crianças e adolescentes comprometidos psiquicamente. E por último, o CAPS AD, que é direcionado ao atendimento de indivíduos que apresentam transtornos decorrentes do uso de álcool e drogas. Proporciona serviço de atenção contínua com funcionamento 24 horas, incluindo feriados e finais de semana, oferecendo retaguarda clínica e acolhimento noturno. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje e, como já foi dito anteriormente, se vocês tiverem alguma pontuação, alguma dúvida, é só entrar em contato com a gente através do Instagram e trazer o seu feedback, a sua opinião, né, os seus apontamentos, que a gente está aqui realmente para melhorar a cada novo episódio. Muito obrigada e tenham uma ótima semana.